Boa noite, galera! Estamos aqui para mais um podcast e hoje com ela, a Gabriela, ela que vai contar aí muita coisa legal para nós sobre o trabalho dela, que ela é a parte da cultura. Lembrando também que é o oferecimento da Lei Paulo Gustavo, né, Gabi? Isso. Vamos lá, Gabi, conta pra nós quem é a Gabi, de onde é que ela veio e depois a gente vai entrar um pouco mais a detalhe que você faz hoje. Sim, meu nome é Gabriela Felipe, eu tenho 26 anos, trabalho na área de empreendedorismo cultural, trabalho mais específico com teatro, tenho uma empresa chamada Cia Delarte, já tem 8 anos já a empresa. Olha que legal. E aí presto serviços aqui na região sudoeste com licitações, né? Tanto na área de teatro, também trabalhamos com artesanato, as artes visuais, com alguns integrantes da empresa também. Então já tem algum tempo aí que a gente está trabalhando na região. Que legal, hein, Gabi? É muito interessante essa parte de falar, né, sobre cultura, sobre artes, né? Que a gente tanto bate na tecla de ter nos municípios isso, né? Isso, a cultura ela é algo muito importante, a arte é algo muito importante, né? E aí surge a necessidade da gente trabalhar muito pela questão da valorização cultural. Claro que hoje a nossa região sudoeste já tem aí uma valorização muito grande da cultura, mas ela ainda precisa melhorar cada vez mais, né? Então é importante que a gente fale sobre isso para que a população entenda um pouco do nosso trabalho também, valorize esse trabalho e perceba que não é uma coisa tão simples e que saiba o quanto é transformador, tanto na vida de quem faz, quanto na vida das crianças e dos adolescentes que a gente atinge também. Que legal, né? Esse é um trabalho de muita responsabilidade, hein, Gabi? É bastante trabalho, bastante responsabilidade, a gente bate na tecla e é serviço pra caramba, né? Chega ali nos últimos dias de espetáculo, a gente tá acabado com o cabelo assim pra cima, que não aguenta mais tanto trabalhar, mas sai tudo certo. Mas e é gratificante? É muito gratificante, é muito gratificante. Ver o sorriso das pessoas, todos Com que certeza. foram famílias, né? Isso, envolve muito não é só a criança, né? Então envolve todo o município. Quando a gente vê que a casa tá cheia, é uma coisa que a gente fica muito feliz, né? Uma época, quando a gente começou, porque eu comecei aqui na questão de teatro em Ampere há cerca de 7 anos atrás. Então, as primeiras vezes que a gente começou com apresentações, o público era assim, pouquíssimo, e a família, né? Hoje a gente já tem um público muito grande, inclusive nas nossas últimas apresentações teatral, lotou o anfiteatro ali, que a gente precisou tirar pessoas porque não tinha como, não dava mais. Então a gente fica muito feliz, né? Porque é um resultado de um trabalho assim que é de anos. E isso legal, né? É muito bom. Imagine ver um anfiteatro, pessoal, calma aí, que não cabe mais ninguém, precisamos recolher umas pessoas de fora aqui. Isso, ano passado ali na abertura da Expo Arte, inclusive, eu tava lá atrás organizando os atores, né? Quando eu fui ali na frente com o pessoal, eu escutei que tinha muita conversa no anfiteatro. Falei, a hora que eu olhei e falei, meu Deus, não cabia uma pessoa dentro daquele anfiteatro mais. Aí bateu um desespero, um friozinho na barriga, assim, porque nunca tinha acontecido, né? E, inclusive, algumas pessoas, cerca de 300 pessoas ainda foram embora na abertura da Expo Arte, porque não tinha como entrar. Mas esse ano agora a gente tá pensando em fazer mais vezes, principalmente a questão do musical, que dá bastante público, pra conseguir apresentar pra toda a população. Isso é muito legal. Que legal. E o mais interessante é mostrar isso, apresentar pra população, né? Pra população. E tudo de forma gratuita, né? É importante que a gente ofereça essa cultura gratuita para a população, porque não são todos que conhecem sobre a arte. Então é legal que todo mundo vá, que entenda o que é e que tenha toda essa programação, além dos cursos da Escola de Artes, que é completamente gratuito também. Isso é uma oferta muito importante para o nosso município. Que legal. E o mais, é gratuito, mas é gratuito uma coisa bem organizada, né? Não, bem organizada, com profissionais qualificados, é tudo bem pensado, elaborado, né? Cada evento que a gente faz, cerca de 4, 5 meses antes, a gente já tá organizando para deixar tudo bem bonitinho para dar certo, né? Desorganização no meio cultural com apresentação não dá certo. Não dá certo. Não dá certo. E você trabalha mais com qual a faixa etária de pessoas, assim, de crianças, adolescentes? Olha, agora eu trabalho mais com crianças e adolescentes, cerca de 8 anos até os 18, mas eu já trabalhei com teatro para idoso, eu já trabalhei na educação especial, eu já trabalhei com crianças mais pequenas, né? Então, hoje, normalmente, eu atendo cerca de 500 alunos por semana, assim, nas escolas municipais e também nos projetos fechados com a Secretaria de Cultura aqui da região Sudoeste. E hoje, assim, hoje você é uma pessoa
como é que eu posso dizer assim, a mais top em organização de eventos, né? Como que você iniciou esse trabalho na arte? Olha, na verdade, eu comecei a fazer teatro com 9 anos porque eu era uma criança muito tímida, né? A minha família tinha muita dificuldade porque eu não queria sair de casa, eu não conseguia interagir com as pessoas. E aí a minha família teve a bendita ideia de me colocar num curso de teatro lá no município de Santo Antônio. E aí eu comecei a fazer o curso e eu, assim, me apaixonei pelo curso de teatro. E aí, desde cedo, eu sempre soube que quando eu crescesse, eu queria fazer a diferença como o meu professor de teatro fez na minha vida, entende? Eu Sim. queria levar essa alegria do teatro para outras crianças e outros adolescentes. Então, desde cedo, desde os meus 9 anos, eu sempre falei, eu quero ser professora de teatro. Claro que sempre teve uma dificuldade muito grande, porque na época a gente tá falando de cerca, nem sei quanto tempo atrás, mas mais de 15, 16 anos, a cultura na nossa região sudoeste, ela era muito precária, né? Ela já não era valorizado, assim. Nós tínhamos um grupo de teatro no município de Beltrão, que era muito conhecido, mas, assim, nos municípios mais pequenos era muito complicado de se trabalhar. Então, até a própria especialização no teatro foi difícil, né? Eu tive que ir pra fora, eu tive que estudar bastante com o grupo de teatro que eu estudava ali, mas a gente teve que ir pra fora, muitas vezes, para conseguir obter esse conhecimento, porque na nossa região, naquela época, não tinha, né? Eu fico imaginando, se hoje, vamos supor, a cultura já é baixa, a cultura já não é tão valorizada. Imagina mais anos atrás. Era sofrida, a gente passou os nossos perrengues aí pra conseguir. Porque realmente ama a arte pra ter ido atrás, né? Porque não falo hoje, graças a Deus, né? Tudo tranquilo, mas ali no comecinho foi bem sofrido. Então, até questão de trabalho, já trabalhei em festa infantil de palhaço, num calorão, sem um ar-condicionado, nada. A gente já trabalhou em eventos comerciais, assim, sabe? Então foi um trabalho muito grande para chegar hoje dessa forma, né? Sim. Com um trabalho um pouco diferenciado, agora eu consigo ter mais tempo também para minha família, para o meu filho, né? Mas no começo foi bem complicado. Imagina, que nem foi falado, anos atrás a cultura era bem diferente, né? Com certeza era. E eu acho que ela tem muito que crescer ainda, né? Tem muito que crescer. E o interessante é que Ampere já é um município muito valorizado na região sudoeste do Paraná, justamente por conta de todos os eventos, de todos os cursos, né? Mas assim, a gente precisa crescer, a gente tem capacidade de crescer ainda mais, né? Quando a gente fala de arte, é falado muito sobre a questão da valorização da arte nas cidades grandes, mas a gente precisa voltar o nosso foco às cidades pequenas também. Principalmente o nosso município, ele tem uma carga de profissionais aqui no sudoeste paranaense que é tão boa, que é tão qualificado quanto um profissional que está na cidade grande, né? Então isso é bem importante a gente falar também. Eu ia falar assim que, tipo, para ter cidade grande tem mais oportunidades. Sim, tem mais oportunidades. Mas eu acho que a maioria das pessoas hoje, profissionais, vamos supor o Diego Reis, né? Sim. Que é o professor de patinação, né? Isso. Eu servi com ele no quartel e ele é de uma cidade pequena de Santa Catarina. E eu não lembro agora onde é que é a trajetória dele de concursos, eu acho, né? Campeonatos, mas eu sei que é bem grande, né? E é uma cidade pequena. E patinação, coisa que a gente... Acho que é a primeira vez que a Ampere tá vendo isso. Com certeza. Eu não sei quanto tempo que ele já tá fazendo... Aqui em Ampere, acho que ele começou ano passado. Começou com o curso ano passado. Faz 20 anos que eu moro em Ampere. Exatamente. Né? E olha que legal ter essa parte de uma cultura diferente, que a gente às vezes pode sair uma pessoa campeã mundial de patinação. Com certeza, né? Até o Taekwondo, que abriu o ano passado também, agora já trouxe medalha a nível nacional. Olha aí, com os nossos atletas também. Então é muito importante a gente apoiar esse tipo de arte, né? É bem importante que a gente fale sobre a nossa arte local, que a gente não valorize só os de fora, só a cidade grande, que a gente valorize os profissionais que a gente tem aqui, né? Por que quando eu vou numa cidade grande eu vou pagar um valor X para ver um profissional e por que aqui quando é gratuito a população não vai, sabe? Então, às vezes a gente conversa muito sobre isso ali na cultura, né? Poxa, as pessoas precisam ter um olhar mais delicado
com a cultura aqui no nosso município para valorizar, porque são projetos que demoram meses para ser ensaiado. Por exemplo, uma apresentação teatral que você vai lá... De crianças ou jovens? De crianças e adolescentes. Vamos de jovens para baixo, né? Que Sim. tem que pegar criança. Meu Deus do céu. Aí você tem que pensar, ok, nós precisamos criar um roteiro. Aí a gente precisa dar personagem para todos esses alunos. Aí a gente precisa ensaiar esses alunos que eles têm que decorar a fala, né? Aí eles têm que ter a posição do palco, a interpretação facial, a interpretação, a parte da voz, da oratória, tem tudo isso. Então, assim, ó, é muito tempo pra gente conseguir apresentar uma peça, entende? Agora me gerou uma curiosidade, assim, qual foi o projeto que você mais ministrou crianças de 10 a 15 anos? Ai, crianças de 10 a 15 anos, eu trabalho muito com teatro infantil, assim, não o musical, o teatro infantil. Eu trabalho muito com essa questão de mensagens através do teatro. Então, todas as apresentações de teatro que você for assistir, que são direcionadas por mim, ela vai ter uma mensagem ou de combate à violência sexual infantil, ou de combate ao trabalho infantil, ou alguma coisa referente à mulher, ou a importância da literatura. Então, principalmente com essas crianças dessa idade, a gente trabalha muito o infantil, a importância da leitura, sabe? Então, essas crianças a gente trabalha com uma ludicidade maior do que com os adolescentes, porque a gente precisa cativar essas crianças, fazer com que essas crianças percam essa timidez para que elas consigam se sentir confiantes comigo, para daí elas irem para a cena. Mas antes de tudo, eles precisam ter confiança no diretor de teatro, senão eles não conseguem, né? É um trabalho muito... cerca de 4 a 5 meses ensaiando a fio para a gente conseguir colocar eles em cena. No mínimo uma vez por semana ensaiando? No mínimo uma vez por semana. E aí, perto das apresentações, a gente ensaia quase todos os dias também. Nossa Senhora! Tudo isso para ficar, quando você for 1 hora, 2 horas? 1h10. A gente não pega umas peças tão longas aqui na nossa região, porque o público ainda não é tão acostumado, né? Mas a gente pega ali a apresentação de 1 hora, 1h30. Quando é o iniciante, a gente faz uma apresentação menor, de uns 30 minutos, né? Tudo vai depender da avaliação de como eles estão. Entendi. Então... Gente, então não é só fazer um teatro, uma apresentação, né? Não, tem muito trabalho por trás, né? Até as mostras de teatro que tem aqui no município... Desde a primeira mostra de teatro que tem aqui, fui eu que organizo, né? Então, assim, é um trabalho muito grande, porque a gente tem que entrar em contato com os outros grupos de teatro para eles virem aqui apresentar também. A gente precisa organizar todo o cronograma, a gente tem que entrar em contato com a Secretaria de Educação, né? A Secretaria de Educação tem que topar para trazer as crianças para o anfiteatro. É tudo uma o nosso secretário, né, de Cultura também tem que aprovar, tudo passa por ele, né? Então, a gente fala assim, Volney, assim, 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 a gente quer desse jeito. Às vezes o Volney fica meio doido da vida com a gente. Inclusive, a gente vai fazer um musical agora da Frozen. Eu falei, Volney, eu quero uma escada de 3 metros. Ele falou, Gabi, me desenha essa escada pra mim ver como é que é pra mim ir atrás. Então, assim, a gente se diverte. É um trabalho difícil, mas a gente se diverte bastante. Não, mas também. O mais legal hoje é ver essa trajetória hoje, que você tem um suporte maior da cultura. Mas vamos lá, quando você iniciou sua trajetória, você estava falando, né, contigo que era difícil as coisas. Era muito difícil. Inclusive, eu comecei trabalhando sendo terceirizada, né? Hoje eu tenho a minha empresa, mas eu comecei sendo terceirizada. Com 15 anos eu já trabalhava particularmente com uma empresa lá no município de Santo Antônio. E daí, logo depois, ali no final da formação docente, eu decidi desistir da arte, assim, sabe? Aquele período de adolescente que a gente se revolta com o mundo. Eu me dei uma revoltada ali com o teatro, e aí eu larguei tudo e decidi fazer o vestibular para Direito. E daí eu passei, ganhei uma bolsa em Direito. E aí, quando eu fui para cursar Direito, eu desisti completamente. Falei, não é isso que eu quero pra minha vida. Meu Deus! Vamos voltar pra... Professora de artes, a advogada. Isso, eu falei, vamos voltar pro teatro aqui. E daí eu acabei prestando vestibular ali aqui em Ampere, na FAMPER, né? Licenciatura de Artes, porque o teatro na nossa região não tem. É mais Maringá, Curitiba, e eu queria ficar aqui no Sudoeste, porque enquanto eu fazia a faculdade, o intuito era que eu trabalhasse com o teatro já na região para começar a mostrar o meu trabalho, né? Então, acabou que eu vim pra FAMPER, e daí aqui eu comecei a ter um contato com Ampere, que até então eu não tinha, né? Sim. E aí, quando eu vim pra Ampere, que eu comecei a trabalhar sozinha. Então, inclusive, é bem interessante
Era na época que a secretária de cultura era a Clenir. A Clenir foi uma pessoa muito importante na minha vida, porque eu fiz um trabalho para cultura ali, era um evento deles, eu ajudei representando a Famper, e aí ela me conheceu. Foi aí a primeira vez que alguém da cultura do município me conheceu, a gente conversou, e ela falou: Gabriela, vai ali na cultura e faz o cadastro do artista. E eu nunca tinha ouvido falar nesse cadastro do artista. Como nós não ouvimos falar de muita coisa. Eu falei, nossa senhora, eu vou ir fazer o cadastro do artista. Na minha cabeça era um currículo para mim trabalhar na cultura, né? Era só o cadastro, mas na minha cabeça eu ia começar a trabalhar na cultura. Aí fiz o dito cadastro e fui bem feliz da vida ali na biblioteca, inclusive até a Patrícia fala sobre isso. Fui tão confiante, cheguei lá, entreguei meu cadastro. Falei, tá aqui. E aí deu Quando tão... começa? Quando que eu vou começar a trabalhar? E deu tão certo que 2 semanas depois a Clenir me chamou e falou: Gabriela, você quer o curso de teatro? Você quer começar a trabalhar com teatro aqui em Ampere? Você como diretora sozinha. Eu falei, eu quero. E aí que eu comecei meu trabalho em Ampere. Isso já faz 8 anos, então... Nossa! Foi a minha primeira oportunidade de trabalho como diretora de teatro sozinha aqui no município. Logo depois eu comecei a trabalhar na Escola Nerce Potrick, que eu continuo até hoje também. Então aí foram as minhas primeiras experiências trabalhando sozinha. E aí surgiu a necessidade de eu criar uma empresa para mim, que até então eu trabalhava terceirizada, né? E aí entra essa questão do empreendedorismo cultural, que eu percebi que não bastava para mim somente a minha formação em teatro. Sim. Mas que era muito importante que eu começasse a estudar sobre empreendedorismo cultural, que eu precisava ir além do conhecimento do teatro, né? E aí eu comecei a participar das licitações. A minha primeira licitação que eu fiz, eu lembro nitidamente que era uma mesa grande, igual essa aqui, ó. Acho que tinha uns 12 homens mais velhos, assim, eu era a única mulher participando da licitação. Nossa, aqui em Ampere? Não, era em Santa Isabel. Em Santa Isabel. Santa Isabel. Eu era a única... daí fora de casa, vamos supor. Fora de casa, assim, eu tinha 18, 19 anos. Eu cheguei, assim, bem tranquila, bem confiante, né? A minha contadora arrumou a documentação. Cheguei ali, falei, vou participar. A hora que eu entrei, que eu vi que tava cheio de homens engravatados, assim, e não tinha uma mulher, eu falei... Gente, que tipo de negócio de artes é esse que não tem mulher? E agora, eu pensei, o que eu vou fazer da minha vida? E eles comentando sobre licitação, eu não sabia nada, né? Aí eu lembro que eu só ficava assim com o celular embaixo da mesa e mandava mensagem pra minha contadora. Josi, eles estão falando isso, isso e isso. Ela, calma, espera que ainda não é pra dar o lance. Fica calmo, fica tranquilo. E começou, Nossa, né? tinha um suporte ali. Eu tinha um suporte no WhatsApp, tava passando mal, assim. E daí começou o lance, e ali eu vi que eu precisava começar a entender sobre leis e sobre licitações, né? E aí eu comecei a estudar muito sobre isso. E aí foi aí que realmente surgiu a Cia Dell'Arte como uma empresa cultural e não como uma empresa teatral. Porque a partir do momento que eu comecei a entender sobre licitação, eu comecei a entender que eu poderia ir para outros nichos também, né? Por ser cultura. Por ser cultura. E não apenas arte, vamos supor? Exatamente. E aí eu comecei a pegar algumas pessoas que trabalhavam comigo e comecei a contratar. Então a gente começou a prestar serviços em alguns municípios, participando de licitação, né? Tendo um conhecimento também sobre marketing também para divulgação do trabalho, tendo um conhecimento sobre como fazer um projeto, como apresentar um projeto. Aí que eu percebi que é muito importante dentro do empreendedorismo cultural o currículo, né? E aí que eu comecei a estudar cada vez mais. Então eu comecei a fazer pós-graduação, eu comecei a ir para fora estudar, eu tirei os registros profissionais, e aí eu decidi lançar um livro, que o intuito do livro A Família de Liz, que é um livro infantil que eu lancei no ano retrasado, ele não era em si vender esse livro, tirar um lucro financeiro em cima do livro. O intuito era que esse livro fizesse parte do meu currículo, né? Então que as pessoas soubessem que eu também sou escritora, porque na hora da venda de um projeto ela se torna mais fácil. A partir do momento que você mostra que você tem uma formação X aqui, a pessoa já te vê de uma outra forma. Já me deu uma ideia, calma. Eu pode ir falando que eu vou anotar essa ideia aqui, tá? E aí eu comecei a estudar muito sobre essa questão de desenvolvimento cultural, sobre as produções culturais. A gente começou a trabalhar com venda de apresentações teatrais também, que até então a gente não fazia. A gente começou a pegar outras áreas da arte também para trabalhar. Porque assim, é muito importante que o pessoal da arte trabalha por amor. Realmente, o artista ele tem que trabalhar, a gente tem que amar o que a gente faz. Mas a gente precisa ser bem remunerado também para isso, né? Não basta só o amor não paga a tua conta, o amor não
te dá uma vida estável, né? Então, assim... E principalmente em áreas que o povo não vê com uns olhos brilhantes, né? Com toda certeza. Então, assim, para você ser o diferencial dentro desse ramo, você precisa estudar. Você precisa cada vez mais melhorar o teu currículo. E aí foi isso que eu fiz. Eu não parei de estudar, eu estudei o tempo todo. Eu fui atrás de outras formas e aí a gente tá aqui hoje, né? Tu sabe quem que eu conheci esses dias? Agora contando fora. Eu conheci ele é de Curitiba. Ele é secretário lá da cultura de Brasília. Ele que assina dos projetos. Sim. Como é que é o nome dele? Se lembra? De Curitiba? É, de Brasília ou do Distrito Federal, alguma coisa assim. Não lembro o nome. Não vai lembrar? Não vou lembrar. Se eu achar aqui, eu vou te mostrar Me depois. mostra a foto dele ali pra mim ver depois. Esse dia eu conheci ele. Ele que assina. Sobre a Lei Paulo Gustavo falou, eu que assinei pra aprovar. Eu não vou lembrar agora o nome dele. Mas vamos lá, vamos continuar. Ô, Gabi, e como é esse lançamento desse livro aí, A Família de Liz? Então, a Família de Liz foi um livro escrito para falar sobre a questão da família, a diversidade da família, né? Então, como eu trabalhei muito com o CRAS, com o social, a gente percebe ali que cada família, cada criança possui uma família diferente, né? E aí a Família de Liz fala muito, principalmente a respeito do Dia dos Pais, que é um dia que para muitas crianças causa uma dor. Sim. Então, o livro, ele fala muito sobre isso, porque a Liz, ela não tem um pai presente, ela tem uma avó. E aí o livro trabalha de forma bem lúdica. Né? O livro trabalha de forma bem lúdica que a família é quem ama e a família é quem cuida, né? Indiferente de quem cuida de você, o importante é que você se sinta amado. Então, a vivência, a escrita dessa história, ela foi elaborada em cerca de 2018, mas eu ainda não tinha coragem ainda de ir atrás de uma editora, né? Eu sou uma pessoa que, para mim... publicar alguma coisa, pra mim lançar alguma coisa, ela tem que estar muito bem feita. Isso até é uma coisa ruim pra mim, porque eu sou uma pessoa muito perfeccionista, sabe? Ainda mais no teatro ainda, né? Muito, inclusive os meus alunos sofrem, vai lá, chega lá, vamos ensaiar, não tá bom, ensaia mais uma vez, eles ensaiam umas 50 vezes pra conseguir ficar legal. Calma, professora, como é que tá? Tá bom, mas vamos ensaiar mais uma vez. E aí acabou que eu deixei esse projeto engavetado ali, né? No período da pandemia, que foi um período que inclusive eu descobri que eu tava grávida, eu acabei ficando em casa por muito tempo. Então eu pensei, o que eu vou fazer em casa agora? Que eu imagino uma pessoa que é acostumada a trabalhar basicamente 24 horas por dia em cada município ali, o que eu vou fazer? Agora eu não tenho nada pra fazer. Era eu olhando pra parede e eu não sabia o que fazer, né? Então acabou que eu tirei esse projeto da Liz da gaveta, entrei em contato com uma editora, que é a Editora Inverso, e aí a gente fechei o contrato com eles, a gente começou a produção da Liz, né? Então eu entreguei o texto e eu acompanhei toda a parte de ilustração. A Liz foi o que você vê no livro da Liz, na minha cabeça eu elaborei. Por que a Liz tem uma saia? Porque quando eu era criança, tinha um filme, uma novela, que era Alegrifes e Rabujos, e a menina usava um leg por baixo e uma saia por cima, e era assim, a febre do momento. Então a Liz, ela tem um leg por baixo e uma sainha por cima. Então tudo isso foi repassado nesse período da pandemia com a menina que fez a ilustração da Liz. Que legal. Então ela é a cara, é a minha cara. Aí não tem nenhuma... Um livro, uma amostra, você não tem? Eu esqueci em casa, mas eu vou trazer pra ti dar uma olhada. E vai postar lá. E daí acabou que daí a gente conseguiu publicar esse livro. Esse livro foi publicado em maio, daí a pandemia já tinha diminuído, a gente conseguiu fazer um presencial bem legal e nós começamos a divulgar ele ali, né? Sim. E ele concorreu ao Jabuti também, que é o maior prêmio de literatura do país. Que legal. Quando a gente recebeu a notícia de que ele estava ali entre os livros selecionados, foi um choque muito grande, né? Porque é uma coisa que ninguém espera aqui na região sudoeste. Foram 2 pessoas indicadas, que é um de 2 vizinhos. Esse projeto nacional, o teu livro foi indicado? Foi indicado. Nossa! Foi indicado. E aí eu fui a única pessoa que mora no sudoeste a ganhar essa indicação, entendeu? A entrar nessa classificação ali. Tinham 2 pessoas que já concorreram ao Jabuti, mas eles moram em São Paulo, no Rio de Janeiro, inclusive acho que um mora fora do país. E aí quando a gente soube a notícia, assim, de que eu estaria representando a Ampere, né, ali em Brasília, foi... Representando o Sudoeste inteiro. O Sudoeste inteiro, assim, você não foi... o Paraná, assim, ninguém mais...
Não, ninguém mais, Pois só eu. então, E aí ficou assim um baque, né? Mas foi assim uma coisa que é muito gratificante, né? O resultado de um trabalho. O livro não ganhou o quarto lugar, nem ali do final da Jabuti, mas só de concorrer a um nível nacional, assim, já foi um presente muito grande, né? Então, e é legal, mesmo não ganhando, vamos supor assim, se for indicada. A gente uma vez participou, lembra, Simon? Quando a gente participou daquele negócio do Wendel Carvalho? Lembra? Que a gente ficou em nível nacional também, 10, pra fazer uns negócios lá pro Wendel Carvalho. É muito top. Isso é muito gratificante, né? Que mostra que o teu trabalho tá indo pelo caminho certo, no caso né? do Fag, do Simon, que foi, né? É uma coisa muito boa, né? Então... E por que Família Delis? Porque a Liz tem a avó, né? A avó dela é a família dela. Mas isso é real ou é fictício? Não, é fictício. Ah, é fictício. É fictício. A Liz, na realidade, é um nome que eu sempre gostei muito. Foi a primeira festa. A primeira festa infantil que eu trabalhei com animação dentro do teatro. A primeira vez que eu ganhei dinheiro com cachê, eu devia ter uns 15 anos. O nome da menininha que estava fazendo 1 ano era Liz. E aí, pra mim, me marcou muito. Que imagina, a primeira vez que você, uma adolescente, ganha o teu primeiro cachê como atriz pra trabalhar numa festa de infantil ali, pra mim foi muito marcante. Então, o nome ficou muito pra mim. E aí, quando a gente decidiu dar um nome pra essa personagem, eu falei, não, vai ser Liz. Né? Tudo tem um porquê dentro do livro. Sim. Olhar a ilustração, por que tá assim, Gabriela? Eu vou te explicar. Em algum momento da minha vida tem um porquê ali, né? Então, a Liz é porque já trabalhei numa festa infantil e meu primeiro cachê da minha vida foi numa festa de uma Liz, né? Hoje eu já tenho trauma de festa infantil, ninguém me pega trabalhando em festa infantil, pintura facial não, porque eu trabalhei muitos anos, né? É muito legal, mas é muito cansativo também, então já... Uma vez agora falando em criança e festas assim, né? Teve uma vez que eu me vesti de Papai Noel. Eu não sei porque, se é por causa da barriga e tal, né? Mas eu me vesti de Papai Noel e saí entregar doces. E, gente, a Contigo, as crianças são sinceras. São. Né? A Contigo, elas vinham, abraçavam forte, sabe? Não puxaram a tua barba, alguma coisa assim? Eu agora não lembro da parte da barba. Que algumas vezes eles fazem isso. Você tá lá... É verdade? Puxa a barba, te dá um beliscão. Às vezes acontece da gente encontrar umas crianças assim também. Mas é muito gratificante. Eu falei, nossa, é incrível como ela tinha sinceridade e alegria nos olhos, assim, sabe? Sim. Então, agora contando essas histórias, eu lembrei desse episódio. A Contia que é legal trabalhar com as crianças quando elas são... Tu vê no brilho dos olhos delas. Sim. Né? Essa acho que é a palavra. Que não tem, vamos supor, não é o dinheiro que paga e ver a alegria delas, né? Ou que nesse dia eu via vocês apresentando e ter os pais lá com o público, né? E as crianças apresentando. A Contigo é legal. Eu acho que isso é um diferencial muito legal na cultura, né? A gente, assim, a gente fica até um pouco emocionado porque tem crianças que para ela é tudo para eles ir nesse curso de teatro ou nos outros cursos da cultura e apresentar, sabe? Eles passam mal antes de apresentar, eles ficam nervosos, assim, é muito gratificante. Um exemplo disso foi aquele projeto que a gente fez o ano passado pela Paulo Gustavo também, que foi o projeto do Natal ali na praça, que a gente atendeu muita criança, muito adulto também, e a gente via a alegria deles, né? É muito importante que a gente dê acesso a essas pessoas pela arte, eles gostam muito, então não tem nada que pague, assim. Mas lembrando que todo mundo tem conta, tá, pessoal? A gente também tem que pagar a conta, a gente também tem que ganhar bem, né? E tem imposto. Tem empresa. Meu filho, tem contador. Essa parte da criança ter alegria, tudo aí, esse é um detalhe, né? Porque tem muita coisa por trás de uma empresa, né? Que nem eu tava falando antes, Gabi. Tipo assim, vamos fazer um teatro. No mínimo vai entrar quantas pessoas? Umas 10 crianças, 15? No mínimo, dá até pra trabalhar com menos, assim. Já trabalhei com cerca de 7 crianças. E aí agora, que nem esse próximo musical, a gente vai trabalhar com 80 crianças em cena. 80 crianças. 80 crianças. Jesus! Como 80. É ministrar isso? Fala, é mistrar?
Direcionar. Direcionar tudo isso. Olha, não é fácil, é bastante tempo de... Imagina, porque tu tem que escrever 80 pessoas, aquela Sim. pessoa tem que fazer isso aqui, e escolher aquela criança para fazer determinada coisa. A gente faz a audição, né? Pra escolher os papéis principais ali, a gente vai fazer o espetáculo da Frozen, né? Então já é um espetáculo que tem um roteiro pronto, mas que a gente vai modificar ele um pouco também. E a gente faz audições pra que a gente avalie mais a interpretação da criança, pra que a gente não seja... injusto com alguém, sabe? Então a gente parte para essas audições, para avaliação de interpretação. Tem outras pessoas que auxiliam a gente também nessa parte. A gente não faz sozinho, porque senão não dá conta. E aí começam os ensaios, né? Então agora começam os ensaios, a gente começa a ensaiar com as turmas divididas. E aí vamos começar os ensaios, começa a ensaiar ali tudo certinho. Tem que trabalhar muito essa questão de como eles vão trabalhar em muitos atores, acaba que a gente precisa cuidar essa questão do comportamento, né? Essa questão vai ter dança também, a coreografia. Aí depois a gente reúne toda essa galera no anfiteatro ensaiar junto. Fora que nós temos que produzir cenário, que a gente precisa fazer os acessórios, né? A gente não faz os figurinos, né? Mas a gente tem que definir os figurinos para repassar para costureira. Então... a gente já tá comprando as coisas ali pra começar a pintar cenário de 10 metros de largura por 3 de altura. Jesus! Então, pelo que eu entendi, vocês começam com uma equipe, eu vou falar por uma equipe, 5, 6 pessoas que vai fazer a encenação de tal coisa, 5, 6 uma outra equipe que vai fazer a encenação de tal coisa, depois junta tudo lá no anfiteatro. Tudo. Pra ensaiar, pra fazer as cenas bem certinhas, né? Sim. Porque se a gente reúne essas 80 crianças, todo mundo junto no mesmo momento, meu filho, ninguém controla. É feito uma festa, ninguém consegue. Primeiro a gente tem que fazer... Não precisa nem ter salgadinho, doces e coca. Não, ixi. É porque não tem como, que a gente tem que ensaiar. Eles precisam saber o que eles vão fazer em cena, pra depois, quando reunir todo mundo... Isso é meu papel. Esse é meu papel, eu não vou ficar perdido ali, né? Porque às vezes a gente demora, por exemplo, são cerca de 15 cenas, 15 atos que a gente fala, né? Então às vezes a gente fica 30 minutos em um ato só ensaiando. Aí nesse primeiro ato tem só 15 alunos, aí o restante fica como esperando, né? Pra eles no começo é legal, pra eles assistirem depois, a criança cansa, né? Então, e rápido, né? E muito rápido. Então, tu já imaginou, começa as crianças correndo pra cá e pra lá. Por isso que a gente tem que deixar as cenas bem ensaiadas pra depois a gente só reunir todo mundo junto e fazer as sequências dos atos pra conseguir organizar. Super interessante. Nunca imaginei que fosse dessa maneira. Eu achei que fosse 80 crianças ali junto. Você vem aqui que vai fazer o papel. Não. Tem que ser bem organizadinho. Eu vou dar a dica, se era uma GoPro... e amar assim e filma. E a gente vai começar a filmar pra mostrar, pra ver como é que é. Porque o povo acha muito bonito na hora, mas não sabe o trabalho que é por trás, assim. Até a questão, assim, iluminação, que nem na nossa região sudoeste... normalmente o diretor de teatro ele trabalha sozinho e tem os amigos que ajudam, né? O pessoal da cultura que ajuda. Mas nas cidades maiores tem alguém pra fazer a parte de direção teatral, tem 2, 3 professores auxiliares, tem alguém pra cuidar da luz, tem alguém pra cuidar do som, né? E aqui nas nossas regiões é tudo uma pessoa que faz só. Então, que nem na apresentação, normalmente eu nem assisto eles apresentar, porque eu tô lá, cena 2, eu vou fechar a cortina, eu tenho que dar a luz tal. E eu tenho que correr lá pra trás pra ver se tá tudo certo, né? Isso que tem bastante gente auxiliando a gente ali. Mas é correria pra cá e pra lá, assim. Porque tem que cuidar de várias coisas. E iluminação, e som, e assim vai, né? Gente, então quando para, tipo, depois que passa ali, que apresentaram, senta... Fica uma semana doente, assim, pra se recuperar. Fica uma semana doente, porque o negócio não é fácil, não. Gente, eu nunca imaginei que fosse desse jeito. É corrido, a cabeça fica a mil, né? Gente do céu. Isso que é uma produção teatral. Normalmente a gente tem cerca de 4, 5 no mesmo... em outros municípios, né? Sim. Então não é só aqui. Então tem essa produção com 80 crianças. E daí a gente tá com uma outra produção lá no Pinhal de São Bento, que eu também tenho um projeto, que é da Moana, que vai sair esse ano também. Nossa, que são 100 crianças, se eu não me engano. 100 crianças. 100 crianças. Aí tem mais as outras peças teatrais. Cerca de 5, 6 peças teatrais que são com 10, 12 alunos, né? Mas então, às vezes, a gente dá um tilt, né? O ano passado, na apresentação do Natal, quando eles foram apresentar, era a última peça. Acho que a gente apresentou umas 5, 6 peças no mesmo mês. Chegou na última peça ali, o pessoal preparado para apresentar. Cadê o notebook com o som do espetáculo?
Eu esqueci em casa. Meu Deus. Não, eu esqueci em casa. Eu olhei ali o nosso secretário ali em cima do palco falando. E daí tá, porque a Vamos gente começar a grava a voz deles, faz o processo de edição, porque a gente não tem ainda microfone, essas coisas assim. Sim. E daí, cadê o áudio do espetáculo, Gabriela? Eu falei, esqueci em casa. Aí, Não, mas aí, né, você tava em Ampere, você mora em Ampere. tava em Ampere, mora em Tá em outra Ampere. cidade. Nossa, aí lascou-se. Daí se foi. Eu ia te perguntar agora, qual foi o maior perrengue que você já passou? O maior perrengue que eu já passei... Nossa senhora, eu acho que o maior perrengue que eu já passei foi esse do áudio mesmo, que eu não tinha onde me enfiar, assim, porque eu já tinha ido pra casa pegar uns acessórios que eu tinha esquecido. Ali na última apresentação tinha uns acessórios que eu tinha esquecido, e ele falou, não, faltam uns 15 minutinhos pra começar o espetáculo, vai lá e pega. Fui e trouxe... E eu podia ter pego o notebook, eu não lembrava desse abençoado desse notebook. E pra mim já tava lá, né? Pra mim já tava lá. A hora que eu cheguei ali foi o perrengue, porque faltava assim, já tava na hora de apresentar. Vamos começar o espetáculo agora, Gabriela, cadê o... Aí, sabe aquele momento tenso que para tudo na tua vida e fala, o que eu vou fazer agora? Aí eu lembrei que uma vez eu mandei, porque eu tenho a Geise que trabalha comigo, que ela foi minha aluna, hoje ela me auxilia muito nisso. E aí eu tinha enviado um dia que eu acabei não indo trabalhar, foi só ela, eu mandei o áudio do espetáculo no WhatsApp pra ela. E aí eu lembrei, eu falei, Geise, abre esse WhatsApp, solta esse áudio, a gente conectou o cabinho ali, foi pelo áudio do WhatsApp, assim, nossa senhora, deu tudo certo, assim. Aí depois que eu fui contar pro pessoal, né? Aí teve um outro perrengue também, que foi num Natal que a gente trabalhou, que os alunos eram estátuas vivas, inclusive... O prefeito vai escutar agora, eu acho que ele não sabe que fui eu. A gente tava pra fazer a abertura das luzes do Natal, né? Naquele evento que tem... passado ou não? Não, faz tempo. Faz mais tempo. Faz uns 4, 5, 6 anos, não lembro. E aí o que aconteceu? A gente tava lá no palco, onde tem aquele palcozinho ali, e daí naquela estrutura a gente tava com o presépio. E aquela estrutura, ela tem a iluminação, né? Que você controla o interruptor. Como é que é o nome que liga e desliga a luz ali? Eu acho que é o interruptor, É o interruptor. E aí, o que aconteceu? Eu queria iluminar a casinha do negócio do Natal que a gente tava fazendo ali. E o prefeito tava lá falando que logo a gente vai ligar as luzes da praça e tudo, e estavam conversando. E eu olhei aquele interruptor e falei, deve ser pra ligar a luz do palcozinho ali, né? A hora que eu liguei, ligou as luzes de toda a praça. Ligou as luzes de toda a praça e eu fiquei assim... Assim, fui eu. Cric. Desliguei aquilo lá e fiquei em silêncio total, assim, silêncio total. Eu fiquei branca. Eu falei, eu não acredito que eu liguei as luzes da praça. Tu me entende o nível? E aí, naquela noite eu fiquei bem quieta. O pessoal, quem que ligou as luzes da praça? Não sei quem que foi. Aí depois eu tive que contar. Eu contei pra Clenir, na época era nossa secretária de cultura. E ela dava risada, assim. Depois eu não sei se ela contou pro prefeito, mas enfim... Fui eu que fiz a abertura das luzes sem querer. Foi sem querer, mas fui eu. Mas fui eu. Então, eu acho que esse foi realmente o maior perrengue, acho que eu já passei. Esse aí das luzes. Meu Deus. Foi muito tenso. Imagina, um ano ali, mas fazendo toda a luz e tal, e eles, tipo, é a hora do momento. É o tchan, né? O tchan vai soltar os foguetes, os negócios ali, e daí, de repente, pá. Daí tu não desligou? Deixou ligado. Eu desliguei. Eu fingi que nada aconteceu. Eu desliguei e fiquei... Quietinha. Mas alguém te viu ou não? Não, porque tava só os meus alunos. Eu falei, se vocês contarem que fui eu, o negócio vai ficar feio pra vocês. Vocês não vão contar. Não, professora. Não, professora, pode deixar, não vamos cantar. Daí depois a gente acabou contando, né? Mas foi um perrengue forte. Eu acho que agora bastante gente vai se lembrar disso. Que legal. O Gabi, que nem você tava falando um pouco ali, como mais ou menos assim, iniciou, você falou que meus 15 anos é uma pessoa tímida e tal, mas assim, iniciou a parte profissional do teatro. Eu quero me profissionalizar na parte do teatro. Você já falou assim, que foi advocacia, mas assim, o que te levou a... Foi paixão mesmo? Foi. Eu sempre amei teatro, assim, eu via no teatro uma outra forma de viver, entende? Então, ali a partir dos meus 15 anos...
eu já comecei a focar nisso, mas a profissionalização veio mesmo quando eu tirei o meu registro profissional, que é conhecido como DRT, né? Para você trabalhar como ator, para você trabalhar como teatro, você precisa ter esse DRT, que ele é um registro, inclusive, complicadinho para tirar, que é pelo Sindicato dos Artistas. E ali a gente estudou, a gente foi para fora, foi para Ibiporã fazer uma prova. Olha. Junto com o meu colega Gabriel Zílio também. E aí a gente foi para lá, a gente passou por toda uma avaliação pela banca, né, uma entrevista com a banca, e aí que veio o resultado que a gente tinha conseguido tirar o registro profissional. Então, ali na verdade, foi um momento que a gente se tornou ator profissional, né? Então não é assim, eu trabalho com a cultura, Não. Principalmente o teatro, a dança, ele precisa muito do registro profissional. Então, como que você vai tirar esse registro? Você precisa confirmar que você já trabalhou com teatro, você precisa confirmar que você é do município e tudo. E o Paraná é o mais difícil para você tirar o registro profissional. Ele é o mais bem avaliado de todo o país. De todo o país. O Paraná é mais difícil para tirar. E daí você faz essa banca, você vai para lá, eles te dão um roteiro, você tem que decorar essa peça. Na nossa época, hoje já tá diferente, né? Sim. Mas na nossa época a gente tinha que decorar algumas cenas de drama, de comédia. E aí, 1, 2, 3, ação, pode começar. E aí você apresenta lá para eles, e teve uma parte também que eles avaliam a parte de improvisação cênica. Agora a gente quer uma apresentação com a palavra socorro. Vamos lá, 1, 2, 3, ação. Então tudo isso, assim, tem bastante coisa para você conseguir tirar o teu registro profissional. Então, para você participar, por exemplo, de licitações, se você quiser trabalhar numa novela, se quiser trabalhar com cinema, você tem que ter o teu registro profissional, que é o DRT, mais conhecido como DRT, né? Então, foi ali que eu tirei o de atriz. Hoje eu já tenho outros DRTs também, que eu tenho de roteirista cinematográfica, eu tenho de diretora de produção, diretor de cena, que é o diretor teatral, maquiadora artística, figurinista... E daí atriz, e acho que tem mais um que eu não lembro o nome. Isso tudo no teu portfólio de profissionalismo? Isso, tudo no portfólio. E a gente acha que a cultura, vamos supor, não precisa de muita coisa. Não, precisa de muita formação. É uma coisa muito séria, né? Imagina. Claro que agora, antigamente nas licitações era mais aberto. Hoje a gente já consegue cobrar muito essa questão, porque é necessário que você tenha uma documentação para você conseguir fazer um serviço bem feito, né? Então, a gente sempre preza por isso nas prefeituras. Vai ter licitação, tem que ter uma documentação obrigatória. Da mesma forma que um advogado, para pegar algumas causas, ele precisa ter a OAB, o ator, o diretor de teatro, ele também precisa ter o registro profissional, senão ele não consegue trabalhar. Eu não sabia disso. Que loucura. Vocês estão vendo aí, pessoal, que não é só... Não é só... vamos supor, Babi da Mil, né? Leigo no negócio. Hoje eu sou um artista, vou fazer um teatro ali com a piazada. Não, tem que ter um bom currículo. Tem que ter um currículo, tem que trabalhar bastante. Caramba! Eu acho que o povo não vê tudo isso, Gabi. Tipo, fizeram um teatro lá, sabe? Eles vão achar, vou falar assim, bem bobo. Vão achar simples, mas mesmo achando simples, tem muito trabalho envolvido. É muito trabalho. E o ator, ele não vive sem o público, né? Então, assim, não digo que às vezes quando a gente vai apresentar e tem... E agradar o povo, Gabi? Não é fácil. Ixi. Tu sofreu ou sofre com isso ou já passou dessa fase? Olha, hoje eu já não sofro tanto. Se eu te falar que eu não sofro, eu vou mentir, assim. Às vezes a gente fica um pouco decepcionado, né? Mas já sofri muito por conta disso. Já fiquei muito chateada, né? Porque às vezes nada tá bom, né? Nada tá bom. Às vezes a gente se mata fazendo uma coisa, nada tá bom. Mas hoje já tá mais tranquilo, assim. E Ampere também já ajuda muito a gente com essa questão. O público vai assistir as peças, né? As expo arts que a gente faz, tem bastante gente participando, mas às vezes dá uma chateação na gente. Mas não pode dar bola, eu acho, né? Não, se dá bola a gente não continua, né? Tem que... Fica um pouquinho chateado, já levanta a cabeça e segue, porque não dá pra deixar. O importante é família e você tá bem, né? Eu acredito eu, né? Porque se for dar bola porque o povo fala, tu fica maluco em um dia. Nossa, a gente tá perdido. Não dá. Mas que legal, Gabi, ver tudo essa história. Gente, eu digo que a gente tem que trazer mais conteúdo desse, porque eu achava que era mais simples. Aham. Não envolvia tanto
não vou dizer profissionalismo, mas tanto, vamos supor, certificado, alguma Sim, coisa formação. assim, né? Formação, palavra correta. Eu achei que não precisava tanta formação, né? Para ser uma profissional da área de artes. A gente via a professora de artes lá, era uma coisa. Agora, trabalhar nessa forma e empreender também nessa forma, que você tem uma empresa, né, sim. Gabi? É um trabalho muito, muito longo, assim. Mas vale a pena. Vale a pena. E você estava falando aí, que eu falei, que você tem uma empresa. O que é essa empresa de arte que você tem? A empresa Cia Delarte, ela presta mais serviço de licitação nas regiões do sudoeste aqui. Por enquanto, a gente não é em muitas pessoas, porque como eu te falei, eu sou uma pessoa muito perfeccionista, né? Então, às vezes a gente fica com um pouco de medo de aumentar, assim, o número de pessoas e não dar conta. No momento, a gente tem cerca de 3 pessoas trabalhando na empresa, além de mim. A gente presta muito serviço com licitação. Já prestei serviço com palestras também nos municípios, mas a gente também fecha a questão comercial para as empresas. Então, a empresa, por exemplo, precisa de uma apresentação sobre cuidado da saúde ou sobre proteção, sobre os materiais de proteção, que são os EPIs, para dia da semana tal. Então, a gente presta muito espetáculo também fechado para as empresas, assim, também. Entendi. E aí, além do teatro, né, como eu te falei, a gente trabalha com outras áreas, que é o artesanato, que é as artes visuais, a contação de história. Que legal. Eu agora, contando a sua história contigo, que a gente tá pegando uns projetos que às vezes precisa de atores. Esse dia nós mesmo atuamos ali. Agora nós sabemos quem chamar. Ó, precisamos de um ator nesse perfil, nesse perfil. Exatamente, que aí a galera é formada, consegue que tem que entregar um material legal. Viu? Tem que conversar com as pessoas. Tem que conversar. Esse dia o Samuel foi ator ali. Atuou, atuou e foi embora. Agora a gente sabe. Tá o projeto, precisamos de 1, 2, 3 pessoas pra atuar. O vídeo é esse sentido. Olha, viu? Que legal, Gabi. Nossa, que história incrível. Cara, é o que eu falo. Tem que conversar com as pessoas. Tem que conversar. Tem que conversar porque a gente fica sabendo tanta coisa, a gente vê tanta coisa legal. É verdade. E eu quero ir assistir essas... Vai assistir, vai ser em setembro. Em setembro. Já deixa um convite pro pessoal em setembro. Isso, em setembro nós teremos a Expo Arte, são 7 dias de evento gratuito. Teremos apresentação de musical, mostra de teatro, mostra de dança, mostra de arte circense, apresentação tradicionalista, a galera das artes marciais também. Então vai ter muita coisa legal para a população em setembro, muita coisa legal mesmo. E antes de setembro a gente vai ter também outros eventos aí bem interessantes também. E só ficar ligadinho no site da Cultura, no Instagram da Cia Delarte também, que a gente posta bastante coisa, para conseguir ver e assistir, prestigiar, né? Porque são eventos bem legais. Que top. Show. Parabéns, Gabi, pelo seu trabalho que você desenvolve no município. Eu particularmente não sabia de tudo isso. A gente achava que era mais pequenininho, mas é gigante. É um trabalho gigante. Parabéns. Não há palavras que descrevam, assim, o quão legal é ouvir você falar disso. Eu que agradeço pela oportunidade de falar, para que a população saiba também um pouco. E nós temos que dar mais, vou falar a verdade, você tem que contar mais coisas. Pode me chamar que eu venho. Combinado. Agora eu perdi a vergonha, tava passando mal aqui. Quando ela chegou, ela tava nervosa, só deu pra ver. Falei, como é que faz esse trem aqui que eu consigo apresentar no palco do teatro? Agora eu me coloco na frente dessas câmeras, eu fico nervosa. Mas é isso aí. Precisando, estamos Show, aqui. Vamos contar mais. E depois dessa de setembro, vamos conversar de novo. Pra contar como foi produzir toda essa galera lá. Imagine 7 dias. 7 dias. Gente, são 7 dias de apresentação. 7 dias, manhã, tarde e noite. Manhã, tarde e noite. Jesus. É loucuragem. Show, pessoal. Só agradecer a Gabi, então. Gabi, quiser deixar suas considerações finais aí para o nosso público? Gostaria de agradecer por vocês me chamarem para mostrar um pouco mais o meu trabalho. Agradecer quem assistiu aí. E seguimos aí lutando pelo desenvolvimento da cultura na nossa região, principalmente no nosso município. Show. Galera, obrigado, tá? Esse foi um oferecimento da Lei Paulo Gustavo com a nossa querida Gabi. Altamente profissional no trabalho dela, e só dar os parabéns e agradecer por você ter vindo contar a sua história. Obrigada. Show, galera. Tchau, tchau. Até a próxima.